Vasco Cordeiro, caros e caras camaradas socialistas. Os congressos do Partido Socialista dos Açores são momentos de grande importância para a vida dos açorianos. Como força política com responsabilidades governativas na região e no país, e como membro da segunda força no Parlamento Europeu, o Partido Socialista tem uma ação determinante na definição do nosso futuro coletivo. Um dos momentos que se antevê de grande importância para a configuração do futuro serão as próximas eleições europeias. As ameaças extremistas teimam pronunciar-se e a composição do novo Parlamento poderá colocar em crise a histórica preponderância das forças moderadas, socialistas e democratas europeias. Mas na atual configuração vêem-se concessões inadmissíveis, como as que o PPE, o Partido Popular Europeu, o grupo parlamentar a que pertence o Partido Social Democrata e o CDS-PP no Parlamento Europeu, tem feito ao partido de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, ao acolher no seu seio representantes de um partido político que prossegue uma prática e um discurso de compressão da liberdade de imprensa, de desvirtuamento da liberdade de educação, da prática da xenofobia e por aí fora. A verdade é que, num cenário de possível recomposição do Parlamento Europeu em 2019, a capacidade de gerar consensos com outros grupos políticos de visão progressista serão fatores decisivos. No Parlamento Europeu, eu tenho-me empenhado numa agenda de interesse regional. Tenho-me concentrado em defender a agricultura, as pescas, a política marítima e do ambiente, a investigação científica, no contexto da coesão e do desenvolvimento sustentável. Na defesa desta agenda regional, há que reconhecer que os impactos no ambiente, na agricultura, nas pescas, não se conformam com fronteiras políticas e que as respostas, para serem eficazes, devem ser conduzidas por preocupações e soluções partilhadas. Muitos destes impactos estão relacionados com processos globais, quer sejam comerciais, ambientais e até políticos. É o caso do aquecimento global, que contribuiu para que os crescentes processos de seca e também de acidificação dos oceanos e cujos efeitos devem fazer-nos ir mais longe na afirmação de uma agenda que nos defenda, quer através de apoios para adaptar, quer por via de medidas políticas de alto nível que mitiguem a intensificação destes fenómenos extremos. Reafirmo que uma agenda em defesa do futuro dos Açores deve agora reencontrar-se e ligar-se com a agenda do desenvolvimento sustentável e na realização dos seus objetivos. Devemos nortear-nos e apoiar-nos nas perspectivas progressistas para o planeta. A via para o desenvolvimento sustentável tem que ser um compromisso que deve ser levado muito a sério, que deve levar muito a sério os contrastes no desenvolvimento entre regiões e países. As regiões mais em risco dos impactos no ambiente e na economia são aquelas que menos contribuíam para o novo estado do planeta. Isto está perfeitamente reconhecido na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Caros camaradas e caras camaradas, sempre que necessário devemos enfrentar as crises e os riscos para o desenvolvimento sustentável de uma forma musculada, tal como fizemos quando foi a crise do leite de 2015, ou mais recentemente a ameaça de corte no POSEI. Recordo a vitória de 2015, quando, enquanto relator do Grupo Socialistas e Democratas para o relatório do leite, conseguimos que ficasse preto no branco que havia uma crise do preço do leite na Europa e que novas medidas eram necessárias para apoiar os agricultores a enfrentarem as dificuldades por que passavam. Conseguimos também que ficasse consagrada a importância do POSEI para as regiões ultraperiféricas. O trabalho em defesa do POSEI foi contínuo e em 2017, enquanto relator da opinião da Comissão da Agricultura do Parlamento Europeu sobre a promoção da coesão e desenvolvimento nas regiões ultraperiféricas da União Europeia, a aplicação do artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, deixei também bem patente a importância daquele pacote financeiro. Com isto,
quero, para além de convosco, partilhar que este trabalho tem sido feito em estreita colaboração com o Governo Regional, que tem nestas, como em tantas outras áreas, muito de que se orgulhar. A finalizar esta breve referência à agricultura no contexto europeu, queria referir que há um deputado açoriano, que é membro efetivo da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e que esse deputado sou eu. Foi um lugar conquistado, a meio de um mandato, respondendo a um desafio no qual fui apoiado pelos camaradas socialistas e democratas com assento naquela comissão. Também, em virtude disso, foi-me agora atribuído, no âmbito do nosso grupo político, um relatório de grande importância para o futuro da PAC, o relatório relativo ao financiamento, gestão e monitorização da PAC para o período 2021-2027. Minhas caras amigas e caros amigos, trabalho na política como sempre fiz ao longo da minha vida académica, por convicção e pela utilidade daquilo que faço. Mas as vitórias dentro da nossa família socialista e democrata, dentro da nossa família de progressistas, merecem ser identificadas. Também, na segunda metade do mandato, na Comissão das Pescas, fui eleito coordenador dos socialistas e democratas para esta comissão. Este lugar, de coordenador de 189 deputados da nossa família política para as pescas e o ambiente marinho, dá-me acesso às reuniões de coordenadores das distintas comissões dentro do nosso grupo e às reuniões de coordenadores das pescas dos diferentes grupos políticos. São nestes contextos que se gerem as estratégias, negociam as opções e influenciam as decisões. Não fiz disto uma bandeira mediática, nem por isso. Interessa muito mais que tenha sido possível distribuir cota de rabilo aos pescadores açorianos, numa vitória açoriana, desde logo do setor, mas também do Governo, do que falar das negociações que, enquanto coordenador, encetei com a Comissão Europeia e na minha participação no ICAT, em representação do Parlamento Europeu, para prosseguir esta agenda. O que consigamos contribuir para exceptuar as obrigações do desembarque, da pesca acessória, que poderão consumir cota, por exemplo, do Goraz, diminuindo as possibilidades de pesca da nossa frota, que são agora alvo das nossas preocupações, sem fazer alarde das conquistas políticas individualizando-os, até porque me coordenei sempre com o Governo regional e os interesses do setor na região. E esta exceção vai surgir dentro de 1 ou 2 semanas, a exceção de desembarque para as pescas de Goraz nos Açores. Prefiro diálogos que nos sirvam do que um debate estridente e mediático, na maior parte das vezes construído sobre frágeis blocos de pós-verdades. À margem das comissões e do plenário, realizei mais de 70 reuniões no âmbito de 2 grupos interparlamentares, de intergrupos parlamentares, dos quais sou vice-presidente, onde, em numerosos deles, intervieram líderes de diversos setores do tecido produtivo, comercial, científico da sociedade e, obviamente, do próprio Governo dos Açores. Isto é trazer influência a Bruxelas. O debate pela construção de uma União Europeia constrói-se por via da comunicação entre os diversos agentes. Não foi através da estridência mediática e do discurso avulso que, em 2017, fui considerado o 5º eurodeputado português mais influente no relatório do Vote Watch. Mas sim, pelos papéis de coordenação que conquistei no Parlamento Europeu. Caros camaradas e caras camaradas, um dos maiores desafios que enfrentamos, como bem refere a moção global de estratégia em discussão neste Congresso, é o de envolvimento dos cidadãos na política. Temos, por isso, que mobilizar os açorianos para os desafios locais que estão hoje, mais do que nunca, interligados aos desafios globais. Não é mais possível projetar o futuro dos Açores que tem projetar o da Europa e do mundo. Não podemos baixar
os braços na luta pela convergência económica e social. Não há Europa sem coesão e nós aqui nos Açores sabemos bem disso. A política da coesão e a sua dimensão regional são alicerces da política europeia. E, neste particular, as regiões ultraperiféricas, pela sua reduzida dimensão populacional e distância aos grandes mercados, têm que continuar a merecer uma atenção particular. Neste trabalho, a reafirmação permanente das especificidades dos Açores, das RUP e na defesa da coesão europeia, Vasco Cordeiro tem assumido na Europa um papel de liderança que se tem revelado decisivo e que hoje podemos ver aqui expressões de outros colegas presidentes das regiões da Europa. Vasco Cordeiro tem sabido tirar do seu vasto conhecimento das instituições europeias, do prestígio que granjeou ao longo dos últimos anos e dos cargos europeus que ocupa para defender a Europa das regiões e da coesão, junto das mais altas instâncias europeias. E os açorianos têm sido os principais beneficiários deste trabalho. Quero também fazer aqui uma relevância ao trabalho do subsecretário Rui Betancourt e a sua presença e a sua constante missão em Bruxelas, com quem tenho também interagido. Este 10º Congresso Regional do Partido Socialista realiza-se num momento crucial para a vida da Europa e do nosso país. Em 2019, como disse, teremos as já referidas eleições europeias, mas também eleições regionais. Quer num, quer noutro caso, importa reforçar a votação no Partido Socialista. O reforço do PS é um reforço das forças progressistas e democratas. É uma condição para implementar soluções mais solidárias e mais europeias. Com o Partido Socialista, Portugal assume outro protagonismo na Europa. Dá-se ao respeito e assume-se com pleno direito da União. É por isso, com grande orgulho, que vemos o papel que um açoriano, Carlos César, teve nesta mudança, contribuindo de forma decisiva para romper com o paradigma que nos arrastava, sendo um dos principais obreiros de uma nova visão e de um novo rumo para Portugal. Os Açores e os açorianos dão cartas. Nós, Aliança Progressista de Socialistas e Democratas Europeus, continuamos a querer mais Europa, numa Europa mais justa e solidária. Viva os Açores, viva Portugal, viva a Europa. Muito obrigado.